Glória a Deus. Senta aí, meu amado. Deus bom, Deus tremendo, Deus maravilhoso. Nós queremos realmente viver tudo isso, né? Semana passada foi uma semana corrida, mas foi boa, né? Quem teve aqui a semana passada? Gostou? Eu também gostei. Assim, tem vezes que a gente começa a estar no meio da pregação das coisas e você não para ouvir, e é tão bom quando a gente senta e começa a ouvir as ministrações, Deus falando, Deus orientando, Deus profetizando, e isso tem que ser todo dia. Todo dia o Senhor tem novidade de vida para você, todo dia Ele tem renovo para você. Então tira o temor, a dúvida, coloca a certeza, a convicção que Deus hoje está preparado para trabalhar por você e com você, vai abrir esse caminho para você passar. E nós estamos aí no 6º dia, né? Porque semana passada, apesar de nós não termos pregado, contou o 5º dia, né? Então nós estamos no 6º dia da semana aí de 12 por 12, e o 6º dia é o mês de junho, né? Mês de junho do ano que vem. Lembra? Alguém escreveu os pedidos? Você escreveu cada mês um pedido? Então janeiro você colocou um, fevereiro você colocou outro, março, abril, maio, junho, julho, você colocou os 12 pedidos. Tem gente que tem mais fé e antes de terminar o ano já vai começar a receber os pedidos do ano que vem. Sempre acontece isso. Sempre tem gente que é mais, vamos dizer assim, mais atirada, mais determinada, se lança mais, e o Senhor sempre responde primeiro, porque aquelas pessoas buscam mais, recebem primeiro. Mas eu queria lembrar você que você tem um pedido, e eu acho que você escreveu em dois papéis, vamos dizer assim, né? 2 relações. E aí, uma você deixou aqui numa caixa que os pastores estão orando, sim ou não? Sim. E a outra você levou com você. Então você também está orando, sim ou não? Você viu que o sim já foi menor, né? Os pastores estão orando, sim. Você está orando, sim, né? Mas a nossa parte é continuar orando, é colar no vidro de casa lá no espelho, é escrever em algum lugar que a gente possa rapidamente passar, mas enxergar, e todo dia olhar para lá e começar a ler aquilo. Leia todo dia, fala: meu Senhor, meu primeiro pedido é tal, o segundo é tal, o terceiro é tal, o quarto é tal, e o Senhor é bom para fazer os 12, e eu peço que o Senhor apressa-te em cumprir a tua palavra na minha vida. Apressa-te, Senhor, porque às vezes a gente fica esperando assim: eu vou por lá, aí depois vou ver se alguém ora para ver se acontece. Não, mano, você é o portador dessa glória, dessa realização, dessa vitória. Então, toda vez que nós estivermos aqui, você vai trazer o papel no bolso, na Bíblia, aonde você quiser. E quando for passar no corredor, você vai pegar esse papel na sua mão e vai passar declarando: Senhor, aqui estão meus pedidos. Se eu perguntasse seus 12 pedidos, você saberia falar? Você viu que teve um glória aqui, um Deus ali, né? Sinal que o pessoal não grava nem o pedido que ele fez, né? Porque é um negócio assim, às vezes o pessoal pede, mas pede na hora que está aflito, na hora que tem uma dificuldade, e depois, horas depois, ele esquece. Se ele mesmo esquece, ele vai querer que Deus tome isso como um propósito? Não é um propósito, porque se fosse um propósito, você estaria lá em cima, batendo em cima. Não, Senhor, vai acontecer, o milagre virá, as coisas vão ser transformadas, minha casa vai ser abençoada, a saúde vai ser revitalizada, as portas vão se abrir, o emprego vai ser trocado por um melhor, haverá aumento, o meu dinheiro vai render, as barreiras vão cair. Você tem que ter essa, vamos dizer, visão para poder imprimir essa velocidade. Então, nós estamos aqui no 6º dia, e o tema que eu coloquei hoje é um único caminho. Diga: um único caminho. É o que eu estava falando agora há pouco. Se você tem um monte de caminho, você nem lembra para onde vai. Mas quando você tem um único caminho, você tem um objetivo, uma objetividade, você tem uma certeza, uma determinação, né? Às vezes eu falo para a pessoa: você está aqui, tem pouquinha gasolina no seu carro? Tem, mas dá para você chegar em casa? Ele fala: dá. Por quê? Porque ele conhece o caminho, porque ele sabe qual é o trajeto.
E ele sabe quanto consome. Então, apesar de não ter muito combustível, ele sabe exatamente quanto ele vai gastar. E quando você manda ele para algum lugar que ele não sabe onde é, aí ele vai ter que calcular, ou GPS, ou qualquer outra coisa, para ter noção de quilometragem, para ter noção de quantos litros tem no tanque, para ter noção se aqueles litros conseguem ir e voltar. Então nós precisamos entender um único caminho. Eu preciso estar convicto, não existe duas saídas. Não somos daqueles que retrocedem. Fala, eu não sou daqueles que retrocedem. Eu sou daqueles que avançam e são salvos e vitoriosos. Então, fala, não sou daqueles que retrocedem. Eu sou daqueles que avançam, são salvos e vitoriosos. Não existe outra condição para a gente. Alguém acredita em Jesus? De verdade? Então você tem fé. E sabe que a fé é o fundamento das coisas que eu não vejo, mas eu espero. Então, peraí, não existe outro caminho. E o plano B? E o plano C? E o plano D? Não tem plano nenhum. Aqui nós só temos um plano. Em Cristo somos mais que vencedores. Com Ele nós podemos todas as coisas e nada pode ser impedido. Porque Ele é o Senhor da nossa vida. Então nós vamos encaixar nossa visão. Estamos vivendo um tempo onde as pessoas procuram a pluralidade de caminhos para satisfazer as suas vontades. O pessoal não gosta de dizer assim, eu vou ter que perseverar, e não deu certo, então eles ficam achando assim, se não for assim, vai assim, se não for desse jeito, vai daquele jeito. Eu lembro até quando eu me converti, eu estava no comecinho, foi um pastor lá em casa, e ele estava ministrando, e ele falou assim, você já sabe o que você está pedindo para Deus? E eu falei, acho que sim. Ele falou, você está pedindo com detalhes? Eu falei, como assim? Ele falou, você falou que saiu da empresa, quer entrar em outra empresa, o que você está pedindo? Como é que você está colocando? Eu falei, um emprego. Não, emprego não. Emprego você pode sair de gerente e ser lixeiro, é isso que você quer? Eu falei, não é isso que eu quero. Eu falei, então você tem que colocar detalhes. E aí ele colocou umas informações na minha cabeça, que quando ele foi embora, eu subi lá para o quarto, fui lá, catei um caderno e comecei a escrever tudo que eu tinha e aonde eu queria chegar, e tracei um paralelo. Então eu preciso ganhar tanto, eu preciso trabalhar numa empresa nesse sentido, nessa função, eu quero salário meio comissão, meio salário fixo, eu quero gasolina, eu quero isso, eu escrevi tudo, e aí depois que escrevi tudo, no outro culto que ele apareceu lá, ele falou assim, e aí, você pensou? Eu falei, agora tem escrito, está tudo no papel. Ele falou, tá bom, e você está orando por isso? Eu falei, não, como assim? Ele falou assim, o que adianta você escrever se você não apresentar para quem pode mudar a sua vida? Então você escreve, mas você apresenta. Então você vai falar para quem pode mudar a tua história. Você vai pegar aquele papel, vai ler na presença de Deus, vai dizer para ele item por item. E aí eu comecei. E essa direção foi tão boa que quando eu entrei na empresa, tudo que estava lá aconteceu. A única coisa que a pessoa chegou para mim e falou que era diferente era o convênio médico. A pessoa falou assim, o convênio médico da empresa é tal. Aí eu falei para ele assim, não, é tal. E aí ele falou para mim assim, não, o convênio médico da empresa é esse. Eu falei, então eu não posso trabalhar nessa empresa. Ele falou, como assim? Por que você não pode? Nós acertamos todo o resto, salário, bababá. Eu falei, porque é um propósito que eu tenho. Acho que ele falou, esse cara é louco. Já tinha acertado o salário, já tinha acertado o combustível, já tinha acertado tudo. Eu falei, não, mas se era algo que Deus ia me dar, Ele não ia me dar pela metade, nem ia me dar incompleto. Então eu tinha uma certeza, se for outro convênio que não seja esse, é porque não é essa empresa. E aí ele foi, parou, chamou uma pessoa lá e falou assim, fala o seguinte, fala para ele escolher o convênio que ele quiser, e ele traz um papelzinho, ele paga, traz o papel e a gente reembolsa ele, tá bom assim?
Você faz o que você tiver que fazer e a gente reembolsa. Não vou ficar discutindo. A empresa, eu não posso colocar esse convênio não tem nada a ver com a empresa, mas a gente paga ele por fora. E aí a pessoa falou para mim: assim você aceita? Eu falei: assim eu aceito. Assim está fechado. Quando você entende isso, você começa a perceber que só existe um caminho, não existe dois caminhos. Porque muitas vezes eu começo a ter uma fé abalada, uma fé que ela está se movendo, mas à medida que vem a dificuldade, ao invés de eu falar assim: Deus está querendo me desenvolver, ou está querendo me fortalecer, ou está querendo me estabelecer, ou está querendo me preparar, ou está, fazendo alguma coisa diferente, fazendo o tempo ser o tempo dele, não o meu, eu dou um jeito, e aí eu estou fora do propósito. E é isso que nós precisamos entender. A vontade de Deus não é quebrar você, não é atrapalhar você, não é diminuir você, mas é fazer de você alguém grande nas mãos dele. Você começa a olhar para todos os fatos aí da Bíblia, né? E ver quantas dificuldades os homens de Deus, os heróis da fé, passaram. E toda vez que vinha dificuldade, Deus não tirava eles da dificuldade, fazia eles vencerem a dificuldade. Então, se a gente falar daquele mar que apareceu na frente de Moisés, o mar estava fechado. O Senhor podia ter falado assim: ó, eu vou atrasar bastante Faraó para não chegar até você, e você dá um pinote e sai pelo outro lado. Não. Ele vai continuar correndo a cavalo, vai alcançar você, mas o mar vai se abrir e você vai passar pelo meio do mar. Isso fortaleceria o quê? A fé daquele povo, daria a condição do inimigo saber com quem estava mexendo, e eles saberem quem é o Deus da vida deles. E nós muitas vezes, quando vê a dificuldade, a gente perde a visão. A gente começa a tentar achar caminhos, maneiras, jeitos, e a gente vai perdendo a visão daquilo que é o projeto de Deus na nossa vida. Ele é perfeito. Lógico que a gente tem que perguntar, que a gente tem que orar, porque nós temos que entender qual é o projeto dele para a nossa vida. Mas quando a gente tiver a resposta, nós não vamos mudar de caminho. Diga: eu não vou mudar de caminho, porque o Senhor abre o mar se for necessário, o Senhor abre o Jordão se for necessário, o Senhor faz o leão dormir se for necessário. Ele não vai tirar o leão da cova lá, ele vai fazer o leão ficar quietinho lá. Isso é ter um só caminho. Não tem 2, 3, 4. Não existe mais ou menos. Existe uma única determinação. E o ser humano tem procurado gerar a sua verdade, mesmo que ela seja uma grande mentira, para satisfazer os seus desejos humanos. Ele começa a dar jeitinho para se sentir melhor, para aceitar coisas. E nós sabemos disso. Um dia uma mulher chegou lá no começo da igreja ainda e falou assim: o senhor orou para eu arrumar emprego. Eu arrumei emprego, mas não era bem o que eu queria. A senhora tinha pedido? Eu tinha. E não é o que a senhora queria? Não. E por que aceitou? Aí ela falou: porque eu não posso ficar desempregado. Eu falei: qual é o emprego? Ela falou: atendente de motel. Eu falei: sensacional. Porque uma pessoa cristã que vai ter que aceitar um emprego num lugar que sabe que a perversão acontece, tem alguma coisa errada, está fora de um propósito. E aí você começa a entender que quando você fica assustado, preocupado, você acaba aceitando aquilo que nem agrada a Deus. Ou você acha que Deus não tem capacidade de arrumar para ela um emprego melhor? Arrumou aquele porque não tinha outro para arrumar naquela época. Que Deus é esse? É um Deus meia boca? Um Deus quebra galho? Um Deus agência de emprego, se não tem uma vaga do outra? Nós precisamos voltar e entender que é um só caminho, não tem outro caminho. Com ele nós vamos andar reto e direto e reto. Nós vamos debaixo da palavra dele, mediante a palavra dele, nós vamos ver o Davi, o pequeno, vencer o gigante, o Golias. Não é com um exército, foi com uma pedra, mas ele estava dentro da vontade de Deus. Então não tinha outro caminho. Eu vou sair correndo por aqui, vou chamar a atenção do gigante para cá, vocês correm por trás, joga a lança nele, faz alguma coisa, quebra galho? Não.
Ele foi no nome do Senhor dos Exércitos. Ele foi numa direção e numa determinação, porque ele tinha uma convicção: Deus estava com ele e aquele incircunciso não o venceria. Todas as áreas da sua vida, tanto na secular como também na espiritual, a gente às vezes dá jeitinho, e isso complica. Percebemos que o mundo virtual tem tomado posse da mente humana, de tal maneira que muitos pensam que vivem num joguinho, que basta apertar um botãozinho e tudo vai mudar. A visão aí virtual está tomando conta da cabeça, não só dos jovens não, dos adultos, dos velhos, e eles começam a pensar no delivery, começam a pensar no fast food, nas coisas rápidas, as coisas quebra-galho. Porque antigamente, quando uma pessoa ia num restaurante, como é que funcionava? Ele sentava, alguém trazia um cardápio, ele olhava o cardápio, escolhia um prato, fazia o pedido para o garçom, e ele sabia, já vinha pronto, ia ter que preparar. Então ele sabia que quando ele sentava na mesa, levaria mais 20, 30 minutos para ele ter a comida pronta na mesa dele, se fosse um restaurante, né? Se não fosse um quebra-galho, fosse um restaurante. E hoje, a pessoa entra, vai lá no totem, escreve o que ele quer, passa 5 minutos e ele fala: está demorando, hein? Caramba, esse lanche não chega, tá, não sei o que, já quer brigar com a recepcionista do McDonald's, já quer brigar com a Pizza Hut, porque ele está demorando demais, porque nós fomos tratados para essas coisas rápidas. Agora, você reparou que tem uma porção de gente pesada, uma porção de gente ficando doentinha fisicamente, e ninguém percebeu que a alimentação está distorcida? Não estou falando mal de nenhuma fast food, nada disso. Mas você não percebeu que tem alguma coisa errada? E aí você fala assim: mas e como é que eu vou viver? Fazendo o errado, dizendo que é certo. A gente ficou lá um mês, lá onde o Felipe mora, e de repente reparamos 4 ou 5 restaurantes no máximo, e pelo menos uns 50, 45 fast food. Aí você vê as pessoas fortíssimas, né? Eu pareço tão piquititico passando perto das pessoas, né? E eu já sou fortinho, mas perto deles eu sou magrelo. Aí você fala assim: o tipo de alimento, nós estamos aceitando coisas que não estão fazendo bem para a gente. Eu estou dando exemplo da comida porque é fácil, mas quantas coisas estão entrando na nossa vida secular, na nossa vida espiritual, que não são boas para nós? Quantas pessoas, jovens, adultos, estão indo para lugares, cursos, treinamentos que não são bons, que apenas fantasiam? E eu esqueço que eu tenho um Deus todo-poderoso na minha vida, eu esqueço que eu fui chamado pelo Senhor. Fala a verdade, se Jesus viesse hoje, ele conseguiria fazer o que ele fez naquela época? Imagina ele chegar lá e a mãe dele falar para ele: filho, acabou o vinho na festa aí do casamento. Ele falou: liga aí, pô, tem o delivery ali, o cara traz já, é 2 minutos, ligou, vê que chegou. É assim? Não ia dar tempo nem de fazer o milagre. Você imagina de repente essas situações todas que a gente vê de pesar, né, na palavra, alguém ir lá com problema, não levantava, não andava, alguém ia pegar ele, levar até lá, esperar, ficar junto e ver a coisa acontecer? Não, ele não vai incomodar o mestre com isso. Afinal de contas, o mestre é o mestre, não vai fazer isso, porque também você não vai, né, perder tempo com isso. Você sabe, está assim porque tem que ser. Nós fomos perdendo a visão do que Jesus deixou para nós. Posso todas as coisas naquele que me fortalece. Eu preciso estar convicto que é um caminho só, não mudou o caminho. Quem mudou, ou quem mudaram aí foi as pessoas mudaram, o caminho não. A certeza é uma só. O pior é que muitos têm apertado botões errados em suas vidas e assim destruído o seu próprio futuro e de outras pessoas à sua volta. Porque fala a verdade, quanto mais a gente desacredita e quebra galho, mais pessoas estão olhando para nós e vão viver a mesma
coisa, vão andar no mesmo trajeto, da mesma maneira, andar de forma frágil, de forma enganosa. Enquanto as pessoas deveriam estar orando, clamando, apresentando a Deus, dizendo qual é a sua necessidade, seu propósito, seu objetivo, se apresentando ao Senhor, entregando o seu coração na mão de Deus, dizendo: Senhor, eu dependo de Ti, preciso da sua manifestação, quero ser fiel a Ti. Eles vão pensar nas coisas mais práticas. Mas espera aí, nós estamos vivendo tempos novos. Não é mais assim, as coisas mudaram. E aí nós começamos a perceber que as pessoas estão ficando fragilizadas. Por isso, chegam nas suas vidas pessoais, espirituais, eles descobrem que, com pesar, que só existe um único caminho. Chegam quebrados, chegam com problemas. Falar a verdade, irmão, nunca houve tanta liberdade, né? Liberdade de escolher emprego, liberdade de casar e descasar. Mas mesmo assim, com todas as liberdades, toda a facilidade de medicamentos e tudo isso, já repararam quantas pessoas estão matando outras pessoas? Quantos casais, de repente, a gente às vezes olha lá na televisão, está passando lá, aí fala assim, e o rapaz matou a moça, e aí você fala assim, mas quantos anos eles eram casados? 1 ano. 1 ano? 1 ano você nem conheceu a pessoa, como é que está matando, está morando junto, está fazendo isso, fazendo aquilo? Porque foi perdendo o raciocínio lógico. E quando a gente perde o raciocínio lógico, a gente troca qualquer coisa. Como diz, troca o pouco por menos ainda. Você não consegue entender que um relacionamento para casar, tem que conhecer, tem que valorizar, tem que respeitar, tem que ter propósito, tem que ter objetivo. Tem que pensar não simplesmente naqueles minutos ali, mas pensar no que a vida vai se tornar. E aí nós começamos a perceber, é gente que procura se engatar em empregos errados, acabam fazendo coisas que não são boas, aceitando inclusive, né, participação em coisas erradas. Outro dia eu estava falando com uma pessoa, a pessoa falou assim: será que existe tanto ladrão no Brasil assim? Porque a gente só vê golpe disso, golpe daquilo outro, e aí a gente fica triste. Mas por quê? Porque isso está trazendo uma natureza nas pessoas de: eu também preciso ganhar dinheiro, a vida não está boa para ninguém. Mas quem é mais velho, lembra que no passado também tinha dificuldades, que as pessoas também tinham pouco dinheiro, mas isso nunca deu direito a ninguém de tirar o que é do outro, porque sempre ele sabia que isso era errado. Então os pais já diziam para o filho: filho, isso, pegar coisa que não é sua, é igual a roubo, e o final do ladrão ou é morto ou é na cadeia. Mas hoje já não. Hoje a pessoa acha que vai dar um jeitinho, vai dar uma maneira. Então nós precisamos entender, é um caminho só, não existe outro. Nós temos que ter dignidade, respeito, honra, posicionamento. E isso não é só por causa de Deus, é por causa de nós mesmos, para o nosso bem, para o bem da nossa convivência, para o bem do nosso futuro. Mas para nós somos cristãos, mais ainda, nós temos um propósito, nós temos um objetivo, e Deus vai nos ajudar a cumprir esse propósito e objetivo, vai segurar a gente pela mão, né? Esse desespero às vezes fantasiado de alegria, né? Essa pessoa entra nesse desespero de fazer coisas erradas para tirar algum proveito, e ele às vezes fantasiado de alegria. Já reparou que às vezes eles mostram os jovens bebendo, os jovens fazendo uma opção de coisa, e olha, eu vou falar para você, não é só mais jovens não, tem muita gente adulta aí, dependente química, tanto da droga quanto do álcool. Quem lê um pouco mais aí, tem visto que antigamente a droga era uma coisa de jovem, mas hoje já não. Muita gente bem adulta já está na mesma condição do álcool ou da droga. E aí você fala assim: para que está acontecendo? Eles fantasiam aquilo de alegria, como se aquilo fosse algo bom, e mais para adiante ficam aí presos nessa dependência, até de remédios. Quantos ficam dependentes de remédios? Quantos têm separações aí conjugal e acabam matando ou morrendo? E aí fala assim: peraí, o que está acontecendo? Nós estamos perdendo a visão do propósito. Jesus Cristo, quando ele veio, foi para salvar, não foi para dizer que a gente era coitadinho.
Ele não veio para, olha, eu vim aqui só para dizer para vocês que o ser humano é coitadinho. Não, não. Ele veio para dar para nós uma determinação de vitória. Ei, ele falou que fez coisas grandes, mas que você faria coisas ainda maiores. É verdade. Ele colocou situações aí que nós precisamos começar a tirar do baú, como diz, a pegar de volta, que é nosso. Nós fomos chamados para ser cabeça e não cauda. Nós fomos chamados para estar por cima e não por baixo. E quando a gente se equipara com o mundo, a gente vai diretamente para baixo. Aquele dia que o missionário falou aqui, né, do filme da Casa de Papel, lá Casa de Papel, ele falou assim: para que vocês torceram? Para os bandidos ou para os polícias? E eu lembro que uma grande parte levantou a mão para os bandidos. Sabe o que quer dizer isso? Que a gente está criando sistemas que não são os reais, porque bandido é bandido, e o bandido sempre vai fazer coisas erradas, não porque simplesmente ele é mau, mas porque ele acredita que aquilo é bom. Ele acredita que aquilo é bom. Ele acredita que ele está roubando, mas está roubando porque precisa, ou está roubando porque não sei o quê. Nós precisamos começar a identificar o que é certo e o que é errado, e abrir mão do errado, independente. Ah, mas espera aí, tem um monte de gente fazendo coisa errada. Pois é, mas eu não vou fazer coisa errada, eu vou fazer o que é certo, porque o que eu faço alegra o coração de Deus, porque eu faço me coloca numa posição de dignidade com Deus, entende? Me levanta na presença do Senhor. Então não existe outro caminho, não existe o só por agora, não, só para isso, não, só porque eu preciso hoje, não, só porque... Amado, se você clamar, Deus vai responder. O salmista disse que ele era velho, mas foi jovem, mas jamais viu o justo ou a sua descendência a mendigar o pão. O que ele estava falando? Precisa roubar? Precisa pegar o que não é seu? Precisa... Não, ele está dizendo assim, que o justo e a sua descendência não vão mendigar o pão. Então nós precisamos voltar a ser justo, a andar dentro da palavra de Deus. Se nós queremos ter um 2024 bom, nós precisamos estar na presença de Deus. Se nós queremos um 2024 que não nos traga consequências ruins, nós precisamos corrigir, alinhar tudo isso agora. Hoje nem existe mais isso, mas antigamente no rádio tinha um botão do dial e tinha um outro que ele chamava sintonia fina. Alguém lembra disso? É um negócio meio veião, tá? E aí o que acontecia? Muitas vezes era difícil você, pelo botão do dial lá do grande, achar exatamente o número certinho, porque não era digital, era mais ou menos, como diz, né? E aí você vinha com aquela tal de sintonia fina, e ele ia exatamente na posição, e o rádio ficava funcionando bem, normalmente, né? Aí você fala o quê? Nós não podemos ser cristãos mais ou menos, a gente precisa entrar na sintonia fina, a gente precisa ajustar a nossa vida na presença de Deus, a gente precisa esquecer que não existe meio pecado, mais ou menos pecado, meio engano, mais ou menos engano, porque Deus quer te abençoar, Deus quer prosperar a tua casa, Deus quer curar a sua enfermidade, Deus quer restaurar e restituir o que esteja machucado ou ferido, Ele quer, mas Ele quer que você, antes de mais nada, se lembre quem é Ele. Buscai a Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão. Entende? Não existe mais ou menos, não existe se você for esperto, se você for mais ligeiro, não, você vai por esse caminho, e com certeza você não vai entrar nessa exceção. Por quê? Porque nós estamos vendo quantas festas tem por aí, né? Vira e mexe aí, aonde as pessoas usam droga, se matam, e na hora é uma felicidade, na hora os jovens ficam malucos, não são jovens, mas as pessoas lá ficam tudo malucas. Só que quando eles estão fazendo isso, eles estão prejudicando os moradores da região, porque o cara que dorme para trabalhar no dia seguinte não dorme, eles estão muitas vezes, acaba ferindo alguém, eles estão levando pessoas a ficarem dependentes químicos, eles estão levando pessoas a
meninas a ficarem grávidas, eles estão levando uma porção de coisas a acontecerem, e aquilo parece até uma felicidade, mas não é uma felicidade. Aquilo lá realmente é o contrário, é um grande problema, que vai trazer consequências e vai prejudicá-los, eles mesmos. Só que de repente a gente fala assim: poxa, mas é que hoje o mundo está tão difícil que a gente precisa procurar alguma alegria. Vou contar um segredo para você: a alegria está bem aí dentro do seu coração, a felicidade está bem aí dentro do seu coração. É verdade, porque quando você não entender quem você é, não vai haver felicidade. Quando você não entender quem você é, você vai começar a tentar ser o que os outros são, e aí a alegria é momentânea e passageira, e o problema vai acontecer. Mas quando você entender quem você é, você vai se preparar, vai se estabelecer e vai vencer. E amanhã, daqui a 10 anos, 5 anos, sei lá, uma data, eles vão olhar para você e vão ver você próspero, você abençoado, você com uma família sadia, você com saúde. Isso aconteceu comigo na minha época de juventude, e olha que já faz tempo. Os meus amigos não queriam estudar, eles queriam bagunça. Pensa que é só hoje que tem essa farra, só está multiplicada. Mas eles queriam bagunça, e eu queria fazer a faculdade porque eu tinha só aquele dinheiro no bolso, ganhava X, e era aquele X, eu não podia pegar dependência, não podia ter nada, eu trabalhava para fazer isso, então não tinha como, uma refeição só por dia, um café de terceira qualidade lá, que tinha lá, o primeiro, segundo, terceiro, eu tomava um do terceiro, que é o mais barato que tinha. E aí o pessoal me chamava para curtir, menina, bebida, não sei o que, e eles arrumavam a menina, bebida de graça. É engraçado, né? O pessoal não sei como levanta dinheiro para o que não presta. E aí de repente eles chegaram para mim e falaram: vamos. Eu falei: não vamos, eu não posso, eu tenho que estudar e eu tenho que vencer, eu vou vencer. Para mim só tinha um caminho, não existiam dois, era aquele. E eles ficaram bravos comigo, quiseram dizer que não eram mais meus amigos, não tinha mais amizade, que é isso, um cara frouxo desse e tal. O tempo passou, eu me formei, entrei numa empresa, me estabeleci, e um dia eu começo a encontrar essas pessoas. Um mandado embora porque era dependente químico, foi pego na empresa tal. O outro chefe de ala na Ford perdeu o cargo por causa de droga. O outro não sei o que, os caras com muito perderam tudo. E aí eles falaram para mim assim: por que você deixou isso acontecer? Eu falei: como assim? Vocês queriam até me bater na época. Pois é, mas você tinha que ter sido mais duro do que nós, você tinha que ter nos arrastado para a escola, você tinha que... Eu fugi deles. Na verdade eu caí fora. Quando eu vi que a coisa estava tomando um rumo totalmente fora, eu falei: não, eu não. Agora, eles tiveram escolha, eu tive escolha. Eu fixei um caminho. E vou ser sincero, eu não era evangélico, mas eu fixei um caminho. Não vou para a bebida, não vou para a droga, não vou para a meninada. Eu vou terminar o meu curso, vou me tornar bacharel, vou ser um executivo numa empresa, vou criar meu espaço. E isso é loucura para algumas pessoas? Mas depois que passa, eles vêm atrás de você dizendo: por quê? Por isso hoje, você jovem, você adulto, você que tem um projeto, que tem uma visão, não deixe ninguém roubar sua visão. Não permita. Deus é contigo para te colocar na posição exata e adequada. Você vai ultrapassar os limites. Mas vai ter dificuldade? Vai. Mas olha o tamanho da barriga. Não comi naquela época, mas hoje como o dobro. Entendeu? Então você começa a ter condição do quê? De realização. Não pense que a dificuldade vai tirar você do propósito, da proposta. Um só caminho. Você sabe onde quer chegar, você sabe o caminho que você tem que percorrer. Vai ter um monte de situações e pessoas que vão tentar te empurrar para a esquerda, para a direita, mas o Senhor está com a mão estendida para você, dizendo: vem, sou contigo para te livrar, sou contigo para te guardar, sou contigo para te colocar na posição, no lugar certo, no tempo certo. Você não vai parar, não vai. E 2 Pedro 1,10 fala assim: portanto, irmãos, procurai fazer cada vez mais firme as vossas vocações
e eleições, porque fazendo isto, nunca jamais tropeçareis. Vou ler de novo. Portanto, irmãos, procurai fazer cada vez mais firme as vossas vocações e eleições, porque fazendo isto, nunca jamais tropeçareis, porque assim vos será amplamente concedida a entrada no reino eterno de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Não amolece, não deixa ninguém dizer para você o que é para fazer, você sabe o que é para fazer. Você tem uma Bíblia, você tem um líder espiritual, você tem uma igreja onde você congrega, você tem pessoas que oram com você e podem orar se você precisar, mas não volte atrás, não se libere. Tem um desejo, persevera. Tem uma enfermidade, nós vamos orar e haverá cura, haverá liberação. Maior é aquele que te chamou, aquele que te separou, do que tudo que está no mundo. É mais de Deus para você. Temos que nos preparar para vivermos as promessas de Jesus. Ele preparou para todo aquele que quiser se posicionar. Lá em João 1, 11, 12 fala assim, veio para o que era seu, e os seus não o receberam. Ele veio para quem? Para aqueles que eram dele, mas eles não receberam. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, aos que creem no seu nome. Ele veio com uma destinação, mas ele teve uma capacidade de amor tão grande, que ele fala assim, mas todos quantos o receberam. Você já recebeu a Jesus? Deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Filho tem direito à herança do pai. Então tudo que você precisar, clame, chama a presença do teu pai. Qual é o pai que nega a abençoar e cuidar do filho? Chame a presença dele. Deus tem tudo para você. Nós fomos chamados para grandes realizações. Hebreus 10, 38 fala assim, 35 fala assim, não rejeiteis, pois, a vossa confiança, que tem grande e avultado galardão, porque necessitais de paciência, para que depois de haver desfeito a vontade de Deus, possais alcançar a promessa. Você tem que ter o quê? Paciência. Apóstolo, está demorando. Fica tranquilo, Deus nunca vai te dar um peso maior do que aquele que você possa suportar. Mas aqui lá são meus amigos. Seus amigos não querem mal de você. Se um amigo teu te tira da presença de Deus, ele já não é seu amigo. Se um amigo teu te distancia da promessa de Deus, ele já não é seu amigo. Então muito cuidado com o que você chama de amigo, porque ainda um pouquinho de tempo, e há de vir e virá, e não tardará. Quer dizer, só mais um pouquinho, e ele está sempre perto de nós, para salvar, para fazer o que for necessário. Mas o justo viverá da fé, e se ele recuar, a minha alma não tem prazer nele. Deus está esperando que você acredite no impossível, mesmo que pareça impossível, sabe? Se Deus está dizendo que vai te livrar, Ele vai te livrar. Se Deus está dizendo que vai prosperar a tua casa, Ele vai prosperar a tua casa. Se Deus está dizendo que vai abrir a porta de emprego, Ele vai abrir a porta de emprego. Se Deus está dizendo que você vai estudar e vai fazer a faculdade, você vai estudar, nem que seja com bolsa de estudo, mas vai estudar e vai fazer a faculdade. Vai ou não vai? Vai. Eu amo quando o pessoal, os alunos, os jovens falam, apóstolo, ora, porque eu vou fazer um exame, para bolsa. Eu adoro isso. Sabe por quê? Porque eu sei que Deus gosta de responder a essas pessoas. Deus gosta de responder aquilo que parece impossível, assim. Ele fala assim, tá difícil? Tá, então é comigo. Tá fácil? Vai falar com o Zequinha. Tá difícil? Ele fala comigo que eu abro porta onde não tem porta. Só falar comigo. Então nós precisamos liberar nossa mente. Nós, porém, não somos daqueles que se retiram para a perdição, mas daqueles que creem para a conservação da alma. Por isso que eu tirei essa base no versículo. Não somos daqueles que retrocedem, somos daqueles que avançam e são salvos e vitoriosos. Essa é a base para você. Volte para as promessas de Jesus para a sua vida. Relembre, reveja, restaure tudo que Jesus já mostrou e prometeu. Você lembra das coisas que Jesus prometeu para você? Sim ou não? Se você lembra, volta nessa situação.
Começa a lembrar, Deus falou que você ia ter grana, ia ter provisão, então você vai ter que ter provisão. Se Ele falou, Ele é fiel para cumprir. Tem alguma coisa que está atrapalhando, então é melhor você rever o que é que está distanciando você da promessa que o Senhor te fez. Mas Ele falou que eu ia estudar e eu não estou conseguindo. Volta lá, pega todas as promessas, reveja cada uma delas, de cura, de transformação, de porta de emprego, de casa, do que quer que seja, e lembra que a base disso tudo é a tua intimidade com Deus. A base disso tudo é a tua intimidade com Ele. Então, se tem uma coisa que você precisa restaurar imediatamente, é a tua intimidade com o Senhor, porque ela vai te fazer ser restaurado em todas as outras áreas. Todas as outras áreas, tá? Você não é daqueles que retrocedem. Fala, eu não sou daqueles que retrocedem. Você foi chamado para vencer, para ultrapassar limites, porque a tua vitória honrará o nome de Jesus. Amado, quando você vence, talvez você fique assim achando o gostosão, a gostosona, mas não é verdade. Você está para honrar o nome de Jesus. Então, se alguém falar para você, você é bom, você fala, bom é o meu Senhor, bom é Jesus Cristo. Não, você deu certo, eu dei certo, mas o Senhor propôs essa vitória e dá a Ele a glória que é dele, dá a Ele a honra que pertence a Ele. Você foi chamado para vencer, ultrapassar limites, porque a tua vitória vai honrar o nome de Jesus, o nome de Deus. Você lembra de José, o filho de Jacó? Sim? O que você lembra dele? É um cara legal, né? Passou poucas e boas, né? Lembre-se, não somos daqueles que retrocedem, somos como José. Diga, eu sou como José, eu não vou retroceder. Somos daqueles que avançam e são salvos, vitoriosos. Você lembra, José foi chamado para vencer, através do quê? Ele teve sonhos, ele recebeu promessa, lembra disso? E se eu perguntar agora, será que você tem sonho, tem promessa? Porque a perseguição na vida dele começou quando ele tinha o quê? Sonhos e promessas. E agora? Vai retroceder? Porque ele não retrocedeu, irmão, ele perseverou. Você tem promessa, você tem sonhos vindos de Deus, então se prepare, porque o start da perseguição para ele foi através dos sonhos e das promessas. Não quer dizer que porque você tem perseguição, você tem derrota. Ao contrário, a perseguição só vem para dar ânimo e força, garra e determinação para você alcançar o objetivo maior. Qual era o objetivo quando você lembra do sonho? Lá no comecinho, que José foi até o pai dele para contar para ele que ele via o quê? Os feixes se dobrando. Lembra disso? Ele via a lua, o sol, as estrelas se dobrando a ele. Estava dizendo que ele ia ser alguém grande, que ele seria o líder daquilo tudo. Naquela hora ele não entendeu o que estava acontecendo. Com certeza ele não entendeu o que estava acontecendo. Só que ali já estava uma destinação, já tinha um propósito estabelecido. Só que entre o sonho e a realização tinha uma distância pequena, 16 anos. Logo ali, 16 anos. E talvez se você demorar mais do que 6 meses para receber a sua bênção, você fala assim, eu estou desviado, vou embora da igreja. Ele passou 16 anos. Só que Deus precisava ativar ele durante esse período, porque se Deus desligasse aqui e ligasse lá 16 anos depois, talvez ou ele já fosse realmente um homem de Deus, um grande homem de Deus, ou ele se tornasse mais um no meio de todos. Então Deus foi dando a ele a capacitação temporária parcial. Cada momento, acho que você lembra, ele foi perseguido pelos irmãos, sim ou não? Depois ele foi jogado numa cisterna. Foi ruim, mas até ali estava bom. Estava ruim, mas estava bom, né? Porque depois ele foi vendido pelos irmãos como escravo para os ismaelitas, um povo que passava comprando e vendendo escravo e coisas do tipo, e eles venderam ele. Depois disso, ele foi pelos ismaelitas vendido como escravo para Potifar,
Quando ele vai para a casa de Potifar, aí ele consegue se tornar o quê? O administrador na casa de Potifar. Por que ele se tornou administrador? Porque ele era rebelde? Porque ele queria fugir? Porque ele era super raivoso, mal criado? Você percebe? Quando ele estava lá, ele teve todas as chances que ele poderia ter fugido, poderia ter deixado tudo para trás, poderia ter tentado, criar um esquema. Só que ao invés disso, ele lembrou que ele tinha um Deus que cuidava dele, e percebeu que ele estava numa posição privilegiada, porque apesar dele estar como escravo ali, ele tinha a direção de toda a casa, das compras, do que se fazia lá dentro, dos empregados, e ele ali já começa, entre aspas, a ser treinado para ser um governador. Ele é um administrador, e depois disso, ele é acusado pela mulher de Potifar, de tentativa de estupro. Ele não fez isso, foi levado para a cadeia, foi preso. Se fosse eu, você diz, não, eu dizia assim, não é possível, não, chega, já fui vendido pelos irmãos, já fui vendido de novo, já me tornei escravo, agora eu não fiz nada de errado, eu vou parar na cadeia. Mas ele disse que se tornou administrador das chaves da cadeia. Tem que confiar no sujeito para dar a chave da cadeia na mão dele, né? Pensou? Você falou, o cara é bandido aqui dentro e tem a chave da cadeia. Então ele volta a ser o quê? Administrador novamente, dentro das celas da detenção. E de repente, quando está nessa situação, ele continua tendo intimidade com Deus. A intimidade dele com Deus não diminuiu em nada. Ele continua orando, clamando. E aí aparece lá um padeiro e um copeiro que foram presos, e eles têm sonhos, e ele revela os sonhos dele. Já pensou? Dentro da cadeia, não era para ele estar magoado, injuriado, com raiva de tudo e de todos, mas ele estava lá revelando os sonhos através do nome do Deus Todo-Poderoso. Aí é que você começa a perceber, quando você tem um só caminho, você não abre espaço para outras coisas. Ele sabia, provavelmente para casa eu não volto mais, não tem como voltar, mas eu posso ficar aqui da melhor forma possível. Eu posso ficar aqui debaixo da palavra de Deus, eu posso ficar aqui diante deles, mostrando o que eu conheço da parte de Deus. E é por causa disso que depois um morre e o outro sai, volta a atender lá o faraó, e o faraó tem um sonho, e ninguém consegue adivinhar o sonho. E aí aquele homem se lembra, tem um sujeito dentro da cadeia que adivinhou o nosso sonho, revelou o nosso sonho. Se ele tivesse mudado o seu perfil, se ele tivesse perdido o seu objetivo, se ele não entendesse que só existia um caminho, ele não teria sido levado na presença de Faraó agora. Quantas coisas estão tentando roubar a tua intimidade com Deus e tirar você do caminho? Quantas coisas já aconteceram na sua vida e você ficou magoado, chateado, ficou oprimido, começou a aceitar até as coisas do mal, começou a desejar o mal, começou a aceitar andar com pessoas que têm afinidade com o mal, e às vezes espiritual, às vezes não, mas aceitar. E nós precisamos entender quem nós somos. Quem é você, irmão? José sabia quem ele era. Ele sabia que ele veio de uma linhagem de pessoas que tinham parte com Deus, e ele não ia mudar o perfil dele. Ele não ia mudar o perfil dele por causa dos irmãos, ele não ia mudar o perfil dele por causa do Potifar, da mulher do Potifar, por causa da cadeia. Ele não ia mudar a visão dele. Era um único objetivo, um único propósito, e ele não ia mudar. Agora eu te pergunto, e você? Será que você consegue ficar na posição para com Deus? Não aceitar o que as pessoas tentam colocar contra você? Porque, amado, o tempo do mundo está muito complicado. Muito complicado. Terroristas estão aprontando e o pessoal está defendendo, e você fala, que loucura é essa? As pessoas estão perdendo a noção do certo e do errado, estão perdendo a noção do que se deve e que se não deve fazer. Nas eleições no mundo, não só no Brasil,
Mas as pessoas têm mostrado comportamentos fúteis, banais, e as pessoas estão votando nessas pessoas. E aí nós começamos a olhar e falar: o que está acontecendo? Se você tem um só propósito, um só objetivo, você só votaria em pessoas que têm parte com Deus, não votaria em outra pessoa. E se fica nulo, mas não toma outra atitude que não seja de honrar a Deus. Por quê? Porque isso vai trazer maldição, vai trazer problema, vai trazer consequências ruins para a nossa nação, não só hoje, mas adiante. À medida que você traz esse tipo de visão para dentro do seu país, daqui a pouco está acontecendo aqui. Daqui a pouco nós estamos tendo problema aqui, vai começar um dia na Avenida Paulista, outro dia no centro de São Bernardo, outro dia lá não sei aonde, e daqui a pouco começa a explodir coisas por aí. Por quê? Porque nós perdemos a visão de quem é o nosso Deus, de qual é o caminho certo e o que nós devemos fazer. Nós precisamos ficar ligados. José não perdeu essa visão. No meio de tanta tribulação, ele continua seguindo o que era certo. Revela o sonho do faraó, revela aquilo que foi colocado, né? Aos 7 anos de bonança e os 7 anos de situação difícil, de penúria. E isso é algo que nós precisamos colocar no nosso coração. Não somos daqueles que retrocedem, somos daqueles que avançam e são salvos e são vencedores. Nós precisamos entender isso com o nosso comportamento, porque nós somos aqueles que vamos colocar as crianças na mão de pessoas que são erradas. Nós somos aqueles que vamos colocar os nossos jovens na mão de pessoas erradas. Nós somos aqueles que vamos colocar pessoas para governar a nossa nação que não prestam. Nós somos aqueles que vamos trazer talvez terrorismo para dentro da nossa nação e vamos depois dizer assim: foi sem querer. Aí não tem mais jeito. É agora. Quem é você na presença de Deus? Quem é você na presença do Senhor? Nós cristãos temos um problema sério: a gente não lê Bíblia. A gente não lê Bíblia. Isso é um problema seríssimo. Se você começar a perguntar a história, né, do passado, tanto dessas coisas aí que estão acontecendo, quanto mesmo de posicionamento, as pessoas não sabem. Sabe por quê? Porque a preguiça tem roubado a intimidade. A falta de pessoal se dispor a conhecer tem roubado. E nós precisamos voltar a esse posicionamento. Só existe um caminho, só existe uma linha, só existe um raciocínio, e nós temos que estar preparados para isso. Quantas dificuldades José passou nesses 16 anos, quantos motivos José teve para desanimar, mas ao invés de desanimar, ele se posicionou tirando proveito de cada dificuldade como uma experiência de vida, né, junto com Deus. Não perdeu a sua intimidade com Deus, mesmo nos momentos mais difíceis, quando injustiçado com os irmãos, quando em posição de escravo, quando foi jogado na cadeia. Ele não mudou. E este foi o comportamento espiritual que rendeu a José a condição de chegar até Faraó para ter a sua vida mudada. Não achar outro caminho que não fosse o caminho de Deus. E nós, amados, nós temos tentado tantas coisas. Quando alguma coisa não está boa, a gente tenta tantas coisas, e por isso Deus não pode confiar na mão da gente a vitória que nós precisamos, porque nós mudamos a estrutura que Ele preparou para nos dar vitória. Então hoje eu queria provocar você a isso. Espera aí, você vai dizer: eu não sou daqueles que retrocedem, eu sou daqueles que avançam e são salvos e são vencedores. Diga: eu não sou daqueles que retrocedem, eu sou daqueles que avançam e são salvos e vencedores. Ele trabalhou 7 anos, ele trabalhou na prosperidade, juntando coisa, guardando, administrando, e quando chegou aquela época da fome, todo mundo comeu, todo mundo ficou bem. E sabe o que aconteceu quando ele entrega na mão de Faraó? Ele entregou na mão de Faraó, toda a terra passou a ser de Faraó, todo o dinheiro que existia passou a ser de Faraó, os poucos animais que tinham sobrado passaram a ser de Faraó. Então, peraí,
Se tudo isso já estava na mão de Faraó e as pessoas precisavam comer, Faraó passou a ser dono também de quem? Das próprias pessoas. Deus deu a ele uma capacidade tão grande, um entendimento tão grande, que a administração dele gerou o quê? Tudo. A riqueza, a prosperidade, a sabedoria, tudo. Faraó olhou para ele e falou: não posso fazer nada, esse cara está fazendo tudo. E quando a gente entende isso, a gente percebe que Deus pode entrar na sua casa, curar suas enfermidades, trazer prosperidade, pagar as suas contas, levantar os seus projetos, colocar na sua mão tudo que você precisa. E nós precisamos apenas olhar, colocar nossos olhos diretamente no Senhor. Para de tentar dar jeitinho, para de tentar fazer as saídas quebra-galho, sabe, aquela coisa que satisfaz a sua carne momentaneamente. Deus não atua por saídas de refrigério aí momentâneo. Ele quer te levar à realização e à vitória. Então hoje é dia de você se posicionar, né? Hoje é o seu dia de declarar: não sou daqueles que retrocedem, sou daqueles que avançam, são salvos e vencedores. Eu vou levantar nessa visão, eu vou andar nessa direção, eu vou assumir essa posição, e tudo que está bloqueando o meu caminho vai cair por terra, vai cair por terra. Agora lembra disso. Lembra disso. Quantos anos José passou toda essa situação? Você está aqui hoje dizendo: vou. E se amanhã as coisas não deram certo? Vou continuar indo. Só tem um caminho. É esse caminho que eu entendo que é o meu caminho, o caminho da realização, o único caminho. Jesus Cristo é aquele que está com você para te dar vitória.